Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aliás, sejam bem-vindos novamente ao canal. Conforme eu já havia comentado, nesse começo de janeiro, eu pretendo, nesse começo de ano, a ideia agora é retomar o canal. Aliás, sejam bem-vindos também a esse ano de 2023, que seja um feliz ano novo a todos aqui que me acompanham nesse canal. E a volta, agora com esse retorno, a minha ideia é a gente trabalhar, como já foi prometido, como já foi citado aí nos vídeos curtos que eu fiz ultimamente, as obras do Kant. Eu quero trabalhar as 3 críticas. Minha ideia, num primeiro momento, é lançar 2 vídeos por semana. Estou pensando em segunda e sexta-feira. Agora, nesse momento, estou de férias, então vai ser um pouquinho mais tranquilo para gravar. O problema vai ser mais quando entrar as aulas. Mas gravar 2 vídeos no fim de semana não vai ser tão difícil assim, acredito. Vou fazer algo mais light, até porque eu não tenho propriamente um compromisso, também não tenho tanto inscrito e nem tanto view aqui, estou fazendo mais por gosto. Eu gostaria muito, claro, que o projeto um dia dê certo. Bom, vou começar com Kant, vou trabalhar o pensamento kantiano, porque é um filósofo, como eu já disse diversas vezes, é um filósofo que eu gosto, é um filósofo que eu tenho apreço. Inclusive, hoje, né, eu estava vendo um vídeo do Silvio Almeida, que agora é ministro dos Direitos Humanos, né, que também é filósofo, é jurista, enfim, considerado um dos maiores intelectuais da atualidade no Brasil. Ele estava falando de 3, vou até deixar o link aqui na descrição, ele estava falando de 3 pensadores que são importantes a gente se voltar para entender o mundo atual. Ele falava do Kant, do Hegel e do Marx. Então, há uma importância da gente estudar o Kant. Esse primeiro vídeo que eu estou retomando aqui esse ano, ele é um vídeo que eu não vou... É claro que eu vou entrar em alguns temas do pensamento kantiano, mas eu vou muito mais trazer algumas notas preliminares. É meio que um preâmbulo do livro, pro livro, para a gente poder entender, e mais do que entender, meio que para justificar. É claro, eu estou fazendo sim porque eu gosto do Kant, porque eu gosto de falar dele, e também, como eu já disse em algumas vezes, o meu vídeo sobre o Kant, sobre filosofia e educação, Kant e a educação, é o vídeo que tem mais views aqui no canal, então também por isso, mas eu vou fazer também porque o Kant tem sua importância. E nesse vídeo eu vou muito mais justificar a minha escolha e falar alguns pontos, fazer uma retomada de algumas questões para a gente poder trabalhar entrar nessa obra, fazer essa leitura, não vou fazer a leitura da obra em si, mas fazer essa interpretação, esse estudo desse livro. Para começar, antes de falar qualquer coisa, passar para os slides, eu vou fazer a leitura de um trecho, na verdade a primeira página da Crítica da Razão Pura, a primeira página do prefácio da primeira edição, e a partir dali a gente vai começar a colocar as questões. Então vamos lá. A razão humana tem o peculiar destino, em um dos gêneros de seus conhecimentos, de ser atormentada por perguntas que não pode recusar, posto que lhe são dadas pela natureza da própria razão, mas que também não pode responder, posto ultrapassarem todas as faculdades da razão humana. Ela não tem culpa por cair nesse embaraço. Ela começa por princípios cujo uso, inevitável no curso da experiência, é também suficientemente confirmado por esta. Com eles, ela sobe então, como também é próprio de sua natureza, cada vez mais alto, a condições mais longínquas. Como, no entanto, ela se torna consciente de que, desse modo, visto que as perguntas nunca cessam, seu trabalho teria de permanecer inacabado, ela se vê então forçada a buscar refúgio em princípios que ultrapassam todo o uso possível da experiência. E, ao mesmo tempo, parecem tão insuspeitos que mesmo a razão humana comum está de acordo com eles. Com isso, porém, ela se lança na escuridão e em contradições que pode até dirimir, supondo que alguns erros estejam ocultos em seu fundamento, mas não consegue descobri-los porque os princípios de que se serve, na medida em que extrapolam todos os limites da experiência, já não reconhecem nesta qualquer pedra de toque. O campo de batalha dessas intermináveis querelas chama-se metafísica. Houve um tempo em que ela era chamada a rainha de todas as ciências, e se a intenção for tomada pelo ato, então ela merecia de fato, devido à elevada importância de seu objeto, esse título honorífico. Hoje em dia, é próprio à moda da época dirigir todas as suspeitas contra ela, e a matrona ofendida e abandonada,
queixa-se como Écuba. Ainda há pouco a maior de todas, poderosa entre tantos genros e filhos, e agora exilada, enfraquecida. Bom, o grande problema do Kant, a metafísica. A partir disso, eu coloco a questão. Por que estudar Kant e a crítica da razão pura? Então, eu já disse, o Kant ele é um pensador base, ele é um pensador que não dá para a gente pensar o mundo atual, né, principalmente a questão do conhecimento, sem passar por Kant, e toda a contribuição, na verdade não só do Kant, mas dos iluministas, em relação à separação entre ciência, religião e tal. Mas olhar o Kant é também uma oportunidade da gente olhar meio que a história da filosofia. Então eu elenquei aqui 4 pontos, né, para a gente pensar na importância de estudar o Kant, principalmente a crítica da razão pura. São eles. Oportunidade de revisitar a história da filosofia. Então, quando a gente estuda um pensador como Kant, ainda mais a crítica da razão pura, que é uma obra tão essencial na história, ela de alguma forma, como ela vem fazendo meio que uma... não só uma crítica, mas ela vem fazendo toda uma análise aprofundada da filosofia, porque aí eu passo até para o segundo ponto ali, compreender o papel da metafísica na filosofia. A filosofia está muito ligada à metafísica, né? Principalmente a origem da filosofia. A filosofia até o século XIX, né? O Kant está ali no fim do século XVIII, começo do XIX, a filosofia está muito imbricada na metafísica. Praticamente a essência da filosofia é a metafísica. Se propor a tirar a metafísica do seu status de ciência é, de alguma forma, revisitar toda a história da filosofia. Refletir sobre os limites da razão e da capacidade do conhecimento. Então, metafísica e epistemologia também se imbricam aí no pensamento kantiano. Compreender as influências da metafísica no mundo atual. É fato. Mesmo que nós sejamos frutos de uma cultura hoje que ela é mais racionalista, né, mais empírica, a metafísica ainda tem o seu papel, a questão religiosa ainda tem o seu papel, ela tem sua importância, né? E a gente vai falar um pouco disso mais para o fim desse vídeo. Então vamos lá, né? Metafísica. Podemos dar como uma das suas definições ciência dos primeiros princípios. Então, desde a origem da filosofia, os primeiros filósofos eles buscam encontrar quais são os primeiros princípios. Quando a gente vai lá, eu coloquei aqui, coloquei primeiro a questão da relação de causa e efeito, busca dos primeiros princípios parece ser inerente à humanidade, a filosofia, principalmente em sua origem, é essencialmente a metafísica. Começar por esse último ponto, que foi algo que eu já citei anteriormente. Como eu disse, quando a gente pensa em filosofia, até meio que no senso comum, o que vem à nossa cabeça é aquela reflexão, meio viajar na maionese e tudo mais. Isso não está totalmente errado, não do viajar na maionese, mas não está totalmente errado, porque é próprio da filosofia querer perguntar o porquê das coisas. Aliás, eu coloquei ali, que parece que é próprio, é inerente ao ser humano buscar a causa, buscar o porquê das coisas. Nós, seres humanos, isso também eu já citei em vídeos anteriores, a gente tem meio que essa característica, quando a gente começa a entender o mundo, já pequeno, de sempre perguntar o porquê. De tentar entender a causa. Por que um fenômeno é assim e não de outro jeito? E não de outra forma. Às vezes, até quando a gente tem convivência com criança, sabe? Às vezes a gente até faz algumas perguntas, quer saber os porquês de algumas coisas que não que não tenham resposta, mas que não tem lá muito... Né? Não é tão simples assim responder. Mas enfim, então buscar o porquê das coisas é algo muito próprio nosso, de nós seres humanos. E a filosofia, ela está muito ligada a essa relação de causa e efeito. O nosso entendimento do mundo, o nosso entendimento dos fenômenos, ele está nessa relação de causa e efeito. E a metafísica é essa área por essência. Porque a partir do momento que eu olho esse mundo e eu busco um porquê da existência desse mundo, por que existe o mundo e não nada, por que existe uma realidade, eu também vou querer entender
ou tentar chegar à resposta do porquê que esse mundo é assim, não de outro jeito, enfim. Isso é próprio da filosofia. Isso está muito próprio. A gente meio que olha o natural e como o nosso campo de experiência ele é muito limitado, por mais que a humanidade tenha avançado muito na sua forma de entender a realidade, devido aos avanços tecnológicos que a gente teve, principalmente, sei lá, nos últimos 200 anos, ainda assim, o nosso campo de observação é limitado diante da realidade. Por isso que a gente sempre joga aquilo que não tem resposta, o Kant fala isso em algum ponto do trecho que eu li, nessa coisa de perguntar, vai chegando um momento que a gente não tem respostas e aí a gente ultrapassa o que está o campo da experiência. E isso é inerente à filosofia desde o começo dela. Né? Tanto que os primeiros filósofos, quando formulam a filosofia da arqué, né? Aqui já tem outra coisa, mas eu vou dar uma avançada, depois eu volto nesse. Quando os primeiros filósofos postulam a filosofia da arqué, eles de alguma forma estão buscando isso. Estão buscando esses primeiros princípios. Claro que dentro do mundo, mas eles estão buscando o primeiro princípio. Mas vamos lá. No mundo antigo, eu coloquei isso aqui, é importante a gente entender, no mundo antigo, natural e sobrenatural não se separam, não há uma separação clara. A gente percebe até isso, eu coloquei aqui como exemplo, a questão política. Quando a gente pega que na Mesopotâmia, no Egito, mesmo em Roma, né, que a visão de que os governantes são deuses na Terra e seus grandes feitos mostram um destino sobrenatural, mostra que o sobrenatural está muito imbricado no mundo natural. Né? Ele não há essa separação. Então, eu coloquei aqui o trecho, a frase, o eterno irrompe no temporal a todo momento. Então, ou seja, o mundo natural, conforme a gente entende hoje, isso é uma compreensão muito moderna, muito contemporânea. Mas, e mesmo assim tem seus problemas, eu vou falar um pouco disso mais para o final. Mas a questão de um mundo que é marcado, que é eivado pelo religioso, pelo sobrenatural, isso está muito presente no mundo antigo. E não só no mundo antigo. Está presente no mundo antigo, está presente no medieval, no medievo. Isso começa a se romper de alguma forma na Idade Moderna e depois na Idade Contemporânea, que é muito racional. Mesmo assim, como eu disse, a gente ainda tem demonstrações de que esse religioso, esse sobrenatural, né, esse eterno, ele se manifesta de alguma forma no nosso dia a dia. Ele está presente. Principalmente, isso está muito presente em uma certa visão da cultura, mas também, principalmente, na cabeça das pessoas mais simples. Né? E essa é uma grande vitória, uma grande conquista do iluminismo, essa ruptura entre o natural e o sobrenatural. Mas enfim, vamos lá, vamos avançar. Então, a metafísica, ela não deixa de ser uma tentativa de racionalizar o discurso religioso, esse sobrenatural. Então, os primeiros filósofos lá, os filósofos da arqué, eles já têm essa preocupação em tentar encontrar na natureza a origem da natureza. E quando a gente pega um Tales que fala que a água é o elemento originário, beleza. Posso ver pouco de metafísica aqui. Mas quando eu pego um Anaximander, discípulo do Tales, que já coloca o apeiron, eu já estou voltando para um conceito bastante abstrato. E quando isso é abstrato, eu estou de alguma forma voltando para uma visão bastante metafísica. A primeira filosofia, assim como a segunda, vamos dizer assim, como eu coloco ali, que é o Platão e o Aristóteles, eles estão muito marcados pela metafísica. A metafísica está muito presente no pensamento, porque é a forma que se tem para poder explicar o que é o natural, a origem do natural. É o que o Kant coloca ali para a gente. A razão, ela se vê diante de uma situação que ela quer dar respostas, ela quer chegar a respostas, mas ela não consegue porque ela não alcança.
E aí, como ela não alcança, mas ela também não quer ficar nesse espaço vago, ela postula a existência de algo que é eterno. O que é passageiro depende do que é eterno. Isso está muito presente, tanto no pensamento, não vai estar tão presente no pensamento dos pré-socráticos, mas que vai estar presente no pensamento platônico e aristotélico, isso é fato. Porque afinal, quando Platão coloca as ideias, né, que são a base do mundo atual, e o Aristóteles coloca o motor imóvel, que ainda a relação aqui é mais forte. Quando a gente pega no pensamento platônico, a separação é meio clara. Tem o mundo das ideias e tem o mundo sensível aqui, que é cópia. Mas no pensamento, e aí tem o demiurgo, enfim, mas a coisa é meio que separada. No caso do pensamento aristotélico, não. É meio que um gerando o outro. Né? É o motor imóvel que se move gerando todo um mundo sensível, um mundo material. Então, ou seja, é meio que um grande ecossistema, né, entre o físico e o metafísico, o natural e o sobrenatural. Então, na filosofia, nessas filosofias, né, platônico-aristotélica, que são a base do Ocidente, a gente vai ter uma forte construção de um pensamento fortemente marcado pela metafísica. E é interessante, porque de uma forma ou de outra, o que o Kant vai fazer é bater tanto em um quanto em outro. Né? Tanto que não à toa, a Revolução Copernicana do Kant, que depois eu vou falar com mais calma, né? Nada mais é do que você inverter a forma de ver de acordo com o que Aristóteles pensou. Aristóteles pensou nas categorias inerentes ao objeto. O Kant vai falar, não, vamos deixar as categorias, vamos deixar o objeto, vamos pensar no sujeito. A Revolução Copernicana nada mais é do que isso. Falando bastante de Platão e Aristóteles, passando aqui pro... Pera aí, aqui. No medievo, a gente vai ter o advento do cristianismo. Aliás, o cristianismo vem antes do medievo, o cristianismo surge ali faltando 400 anos para o fim da Idade Antiga. Mas o cristianismo, ele entra na Europa, né, com Paulo, enfim, ele vai casar com a filosofia cristã, com a filosofia grega, principalmente no século II depois de Cristo, e há uma grande preocupação em formar o cristianismo, em criar uma teologia, né, em criar uma filosofia que dê conta tanto da mensagem revelada pelo cristianismo, quanto pelo que a filosofia já defendia. O que não foi tão difícil assim, se a gente para pensar. Casar o pensamento platônico e o pensamento aristotélico com o que defendia o cristianismo não foi algo tão difícil. Tanto que, claro, num primeiro momento, a filosofia grega, ou melhor dizendo, a mensagem cristã, ela vai se associar mais ao platonismo, porque o platonismo está mais em voga ali no fim do século, no fim da Idade Antiga, começo da Idade Média. Depois é mais lá para o fim, na segunda metade da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, século X, século XII para frente, que o aristotelismo volta, até por causa do trabalho dos árabes e tudo mais. Então, ou seja, mas tanto o aristotelismo quanto o platonismo casaram muito bem com o cristianismo. Até porque, conforme a igreja vai surgindo como uma grande instituição de poder também cultural, de poder intelectual, a preocupação dos intelectuais da época, dos santos intelectuais, dos padres da igreja, dos escolásticos depois, é criar uma teologia que possa justificar a crença sem necessariamente ficar só no campo da crença. É dar uma racionalidade à religião. É comprovar racionalmente as verdades religiosas. É essa a grande questão que está por trás da filosofia e da filosofia medieval. Não à toa, eu coloquei ali, deixa eu voltar aqui e achar, a filosofia é vista como a antilateologia, a escrava da teologia. Então, a grande preocupação da filosofia
é buscar comprovar a existência de Deus, pelo menos racionalmente. Se não dá para comprovar no campo da experiência, vai se comprovar racionalmente. E aqui é minha opinião, eu não sou nenhum medievalista, né? Embora eu estudei muito Santo Agostinho, mas não estou falando dele aqui. Na minha opinião, a visão mais acabada da escolástica, né, dessa filosofia medieval, é o pensamento de São Tomás de Aquino. Não à toa, São Tomás, ele cria as 5 vias que, na base, né, não vou me ater aqui às 5 vias, mas na base, a ideia das 5 vias é você comprovar racionalmente a existência de Deus a partir da natureza, e que nada mais é do que esses saltos que o Kant vai colocar, tanto que na base a grande crítica do Kant é aos argumentos das 5 vias. Esse pensamento o que o São Tomás coloca para a gente é a grande base, né, é o grande ápice do pensamento cristão, de uma filosofia cristã. Não à toa, praticamente tudo que vem depois de tentativa de se comprovar a existência de Deus, ou é uma retomada do que defendeu São Tomás, ou meio que uma retomada também do que defendeu Santo Anselmo, que é o pensamento lá, o argumento ontológico. Daqui a pouco eu vou falar, não dele, porque, enfim, acho que não precisa. Bom, qualquer coisa eu retomo quando eu for falar um pouquinho ali do Descartes, mas a ideia de que o próprio argumento de Deus, o próprio conceito de Deus já prova a sua existência. Tem um vídeo aqui no canal que fala do Descartes, vou deixar o link aqui não na descrição, aqui em cima, no card. Vamos lá. Um filósofo que é importante para a gente, para começar essa separação do que é sobrenatural com o natural e da comprovação do sobrenatural, é o Guilherme de Ockham. Eu não vou me deter muito nele aqui, porque, primeiro, que eu não vou ter elementos para trabalhar tanto o Ockham desse jeito. Segundo, porque porque não é o foco, a gente acabaria falando muita coisa. Mas um dos grandes pontos que marcam a filosofia da Idade Média é aquela dos universais. Discutir se o conceito ele é algo como parecia lá no pensamento platônico, uma ideia que existe em algum lugar e a nossa mente, enfim, já teve experiência com ele de alguma forma, ou se o conceito é simplesmente uma verbalização, ou é uma ideia, não existe propriamente uma realidade no conceito. E aí o Ockham ele é o mais simplista de todos, dizendo que o conceito, né, a ideia é o flatus votis que eu coloquei ali, simplesmente um som. Algo que a gente diz, mas não que necessariamente ele tenha uma realidade, uma existência. Isso já é um primeiro ponto para a gente começar a mexer com a metafísica, a gente começar a estruturar. Ockham está dentro da igreja, né? Ele está muito mais preocupado em diminuir essa questão toda do conceito, simplificar o conceito, do que propriamente em provar ou não a capacidade da nossa mente de alcançar as ideias da metafísica, mas o Ockham ele acaba contribuindo. E o Ockham está no fim, Guilherme de Ockham está no fim da Idade Média. Ele é século XIII e século XIV. Depois, num outro vídeo, posso até pegar aqui e confirmar. Mas ele está no fim da Idade Média. Ele já está num período pré-idade moderna, pré-ciência moderna, que é uma fase que vai ter sua importância, né? E vamos aqui para mais um slide, porque é o momento em que a gente vai começar a mudar os paradigmas. Entra o mundo moderno, a transição da Idade Média para o mundo contemporâneo, e aí a gente tem as 3 grandes figuras, o Bacon, o Galileu e o Descartes, mas para a gente aqui o mais importante é o Descartes. O Descartes, ele cria os métodos, ou cria os passos do método científico, ele vai mostrar o que a ciência tem que ter, e aí, por toda a questão da clareza, da dúvida metódica e tudo mais,
Mas o Descartes ainda está preso na metafísica, porque ele retoma o argumento ontológico. Está ali a reafirmação da metafísica. Então, ou seja, para o pensamento cartesiano, como eu já disse no vídeo que eu indiquei agora há pouco, que eu fiz a inscrição aqui no card, no pensamento cartesiano, o conceito de Deus prova a existência dele. O fato de uma mente limitada como a nossa chegar a postular a ideia de um ser perfeito é porque isso já prova em si a ideia do ser perfeito. É o argumento ontológico de Santo Anselmo. Não à toa eu coloquei ali no slide a ideia de que o pensamento está muito associado à existência. Isso é meio que a essência da metafísica. Você querer dizer que simplesmente porque eu penso algo, esse algo existe, principalmente quando eu estou falando da realidade eterna de Deus, eu estou aqui mantendo, realocando a metafísica no campo, no momento em que a ciência moderna está se estruturando. Então, o Descartes, ele não descarta, não dá para deixar de fazer uns trocadilhos aí, o Descartes, ele não descarta a metafísica, ele ainda mantém. E todo o pensamento moderno, principalmente o racionalismo europeu, o racionalismo continental, ele vai ser marcado pela metafísica. O Descartes é um metafísico, o Spinoza então nem se fala, né? Um metafísico panteísta, então o pensamento spinozano é extremamente marcado pela metafísica. Leibniz é um metafísico, né? Quem vai de alguma forma romper, de alguns deles fazerem até uma ruptura meio que radical com a metafísica, são os empiristas ingleses. E aí o Hume é o principal exemplo. E o Hume vai ser uma figura importante até na constituição do pensamento kantiano. Mas, então... Então aqui já falei do Descartes. Então o choque entre o empirismo e o racionalismo, que vai desembocar no iluminismo. De certa forma, se a gente for parar para pensar, é isso. O que desemboca no iluminismo é o choque entre o racionalismo e o empirismo. A gente tem o racionalismo na Europa continental, o empirismo na Inglaterra. Não à toa, a gente fala muito da França, mas os primeiros empiristas, os primeiros iluministas são praticamente os ingleses. Locke já é um iluminista, afinal, a base do pensamento político iluminista está no Locke, né? O liberalismo político está no Locke, as bases do liberalismo econômico também estão no Locke, e a ideia de direitos e tudo mais. Então, ou seja, a síntese que vai surgindo do racionalismo de um lado e o empirismo do outro é o iluminismo. A ideia de que a razão traz luzes à humanidade. E aí os dois principais pontos que o iluminismo vai sempre defender são a razão e a liberdade. O uso da razão para a gente poder chegar na verdade e a liberdade como forma de se constituir na sociedade. Principalmente a liberdade política, porque afinal o grande questionamento é da autoridade. Né? Só há uma autoridade no pensamento iluminista, que é a razão. O que a razão nos guia, a gente consegue acatar. O que não é racional não tem que ser acatado, não tem que ser levado em consideração. Tanto que o pensamento iluminista vai questionar as verdades religiosas e o poder do rei, porque o poder do rei tem base religiosa. Qual que é a ideia do poder real? É a questão de que o rei exerce seu poder em nome de Deus. O rei é um escolhido de Deus para poder governar os diversos estados. Então, ou seja, bater na religião, não é? Tirar a religião dessa importância toda, ela é importante dentro do pensamento iluminista, até por uma questão da mudança política que os iluministas querem fazer. Não é? E é aí que entra o pensamento kantiano. Não é? Porque o Kant também é um iluminista. Então, que eu coloquei a ascensão do Estado laico, a libertação da escravidão da filosofia, porque a filosofia já não precisa estar tão presa à política.
ou a política, a religião. Kant, a metafísica é ciência? O Kant ele vai colocar duas ciências como base, né, que ele vê como aquelas que avançaram no decorrer dos últimos 200 anos anteriores a ele, né, 200, 300 anos. São a física e a matemática. A matemática ela é uma ciência abstrata. Então, tanto que o Kant ele vai defender que ela trabalha com juízos, com conceitos a priori. Né? Isso eu vou falar com mais calma, embora eu já falei em vídeos aqui no canal, mas eu vou falar com mais calma nos próximos vídeos. Então, a metafísica trabalha com conceitos a priori. A metafísica também trabalharia. Mas a matemática trabalha com conceitos a priori porque ela não trabalha com conceito ligado na realidade. O número não é algo real. O número é uma abstração que nós criamos no decorrer da história para contar objetos, para contabilizar objetos. E aí a gente, né, eu como alguém de humanas, obviamente, vou dar minhas cutucadas, mas enfim, colocar as realidades, a gente foi abstraindo, a gente foi complexificando, se é que essa palavra existe, a gente foi tornando essas relações cada vez mais complexas que chegamos às diversas formas de expressão na matemática que não são simples de se resolver. Quando você pega uma expressão, uma equação do segundo grau, uma equação do terceiro grau, um logaritmo e tal, tudo isso, na verdade, são fórmulas que a gente criou para poder contabilizar coisas, seres que existem na realidade, né? E entender fenômenos. Que aí é de onde surge a física. A física, o que a gente tem? Os fenômenos naturais. A gente faz a leitura desses fenômenos naturais a partir da matemática. E é interessante, porque a matemática, se a gente pensa lá nos pitagóricos, por exemplo, a matemática ela tem um fundo metafísico gigantesco no começo dela. A forma como eles veem, a unidade, a multiplicidade, tal, o associado à perfeição, isso tudo é uma visão metafísica do número que existia lá no mundo antigo, mas que não tem, que até aparece em pensadores mais posteriores. Santo Agostinho tem uma obra, se eu não me engano, não sei se é o Livre-Arbítrio, tem uma obra que eu li de Santo Agostinho que falava disso, que punha a questão do número. Então, o número é visto como algo abstrato. E no pensamento moderno, no pensamento contemporâneo, o número é simples. Aliás, o número não é só visto como algo abstrato, o número é visto como algo metafísico, quase como um ente de realidade. Ao contrário do que é o número no pensamento moderno, no mundo moderno, que é simplesmente um ente para a gente poder, um ente de pensamento para a gente poder estudar a realidade. E a física é nada mais, nada menos que essa análise dos fenômenos a partir dos números. Aliás, nada mais seco, nada mais frio do que a gente falar de número. Né? É totalmente diferente do que vai se pensar quando a gente fala de metafísica. Né? A metafísica ela trabalha com seres que não estão no campo da experiência, com realidades, com conceitos que não estão no campo da experiência, que muitos estão ligados à questão da religiosidade. Deus, alma, imortalidade, liberdade. Então são conceitos que a gente discute, né, que a filosofia ela coloca, mas a gente não tem como comprovar. E principalmente no pensamento kantiano eles não se enquadram na nossa estrutura cognitiva. É o número, é a coisa em si. Então, ou seja, a gente não vai alcançar. A gente não tem como alcançar esses objetos. Então, ou seja, tudo que a metafísica construiu até então, para o Kant, é pura ilusão. Então, ou seja, a religiosidade no campo cognitivo, ela não tem base para ser uma ciência. O Kant depois vai realocar a religiosidade e tal na questão da ética, na crítica da razão prática. Vai ser a próxima obra que a gente vai falar, mas a gente está começando a crítica da razão pura. Não. E então, o Kant é visível que ele nunca largou da metafísica, tanto que ele escreve um livro, que eu até fiz algumas leituras, alguns trechos nos shorts aí, né? Que é Os Prolegômenos a toda a metafísica futura. Então ele acredita que há uma possibilidade de se construir uma metafísica, ela só tem que seguir caminhos diferentes do que foram os caminhos até então, e é isso que o Kant coloca nos Prolegômenos. E
A própria crítica do juízo, ela tem uma tradição, ela tem um fundo metafísico gigantesco, né? Porque quando ele coloca a questão do belo, do sublime, ele está de alguma forma colocando conceitos que são, vou usar o termo que não é no sentido kantiano, conceitos transcendentais, coisas que são verdades em si, são coisas em si que de alguma forma seriam, se não atingidos pela cognição, poderiam ser atingidos pelo sentimento ou pela ética, né? Mas o Kant ele faz essa separação e praticamente com isso ele mata qualquer metafísica, né? Não à toa há uma certa tendência na filosofia posterior a meio que abandonar a metafísica. Ela não abandona totalmente, porque a gente tem logo depois o Hegel, que não deixa de ser meio que um metafísico, a gente tem um Heidegger, que tem muito de metafísica no pensamento dele, mas se a gente for parar para pensar, o que é marcado depois é uma certa crítica ao pensamento metafísico. Quando a gente pega uns materialistas como Marx, quando a gente pega um Nietzsche, tem muito de crítica à metafísica, embora o Nietzsche talvez seja meio metafísico, um ateu meio metafísico. Mas enfim, não vou também entrar no Nietzsche agora. E o último ponto que eu coloquei lá no primeiro slide, que não dá para deixar, aliás, no segundo slide, que é o compreender as influências da metafísica no mundo atual, né? Para quem viu a thumb aí do vídeo, né, viu que eu coloquei ali uma imagem dos patriotas que estão aí rezando nos quartéis e tudo mais. Eu acho que o que a gente está vendo no Brasil no momento atual, né, não deixa de ser a mostra dessa metafísica, né, dessa visão metafísica, dessa visão religiosa de mundo que ainda existe. Aliás, a gente fala de Brasil, mas isso não é um evento que está acontecendo só no Brasil. Hoje, a gente está vendo que no mundo há uma estruturação de um discurso que praticamente ele nega as conquistas iluministas, né, e meio que retoma essa visão meio medieval do mundo. Aliás, se a gente procurar aqui no YouTube, a gente vai ver, tem gente dizendo que a forma de se... o exemplo de mundo é o mundo que existia na Idade Média, né? Se o iluminismo já não está bom, porque o iluminismo cai no capitalismo e na divisão de classes e tudo mais, né? Imagina você cair na Idade Média. Não à toa a gente está vivendo essa questão negacionista, né? O negacionismo que se estruturou no mundo nos últimos anos, né, que ganhou força, ele tem um forte viés não só metafísico, mas um viés religioso, né? Porque a metafísica ainda é uma racionalização da religião, né? E aí o Kant chega à conclusão de que não dá para racionalizar aquilo que não é cognoscível. Mas o que a gente tem hoje é uma visão extremamente religiosa do mundo que inclusive influencia na política. A gente volta lá no que eu estava falando em um dos slides, no mundo antigo, quando se elevava o valor do líder político, ao ponto de divinizá-lo. Então você tem a divinização do imperador romano, a divinização do faraó, a divinização de um presidente. Quando, né, as pessoas misturam essa coisa, desejo das forças armadas, desejo de um salvador e tudo mais, isso é muito medieval. A batalha do bem contra o mal, isso é muito medieval, né? Isso é muito proto-iluminista, isso é muito antigo, isso é essa mistura de um mundo que volta a ver o natural e o sobrenatural se misturando. Então, ou seja, a gente ainda não chegou nem no iluminismo. Se por um lado a gente precisa superar o iluminismo, se por um lado a gente precisa superar o discurso científico muitas vezes, né? Isso eu já falei também em vídeos anteriores, por outro momento a gente está num ponto que a gente precisa chegar primeiro nesses, para depois querer superar. No Brasil, e não só no Brasil, porque esse não é um movimento só brasileiro, esse é um movimento que está aí no mundo como um todo, ele é importante. Óbvio, outros pensadores falaram de coisas sobre esse tipo. O próprio Marx, quando vai falar da questão da ideologia, aqui a gente pode aplicar. Mas eu vou usar o Kant, né? Eu acho que o Kant, quando ele coloca pra gente
a crítica da metafísica, ele está colocando para a gente a importância da gente olhar o que é cognoscível e o que não é. O que é realmente racional e o que não é. E o que é racional? É olhar a nossa própria razão e a partir dela a gente poder entender o que tem base e o que não tem. Enfim, eu vou concluindo esse preâmbulo aqui, já ficou longo, já tem ali mais de 40 minutos de vídeo. Eu vou concluindo esse preâmbulo, né, esse primeiro vídeo. A gente volta aí com tudo e espero, né, que vocês retornem, que vocês primeiro assistam esse, mas que retornem aí nos próximos vídeos para a gente poder fazer essa leitura da crítica da razão pura e para a gente compreender a importância desse autor, que é o Immanuel Kant. Então, por isso, eu me despeço.